A paz do Senhor, meus irmãos. Olha, aqui me tens de regresso. Estou de volta depois de aí quase uma semana de uma gripe, um resfriado muito forte, me deixou afônico. Eu não conseguia falar direito, então não ia poder produzir para vocês um conteúdo apreciável, minimamente audível, né, para vocês. Mas eu ainda estou falando aí com uma vozinha de pato rouco, mas graças a Deus eu estou melhorando em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero trazer até vocês um testemunho, né? Um testemunho de uma irmã que foi da Congregação Cristã do Brasil durante muito tempo e ela faz um relato da vida dela na Congregação Cristã do Brasil e faz um relato dos costumes, daquilo que ela vivenciou na Congregação Cristã do Brasil. A nossa irmã Kelly Salles, eu vou deixar aqui embaixo depois desse vídeo, aqui nos comentários, aqui na nossa descrição dos vídeos, eu vou deixar o endereço do canal dela, vou deixar o endereço do vídeo, endereço das redes sociais. Vai lá, acompanhe ela também, se inscreva no canal dela, tá bom? Que é muito enriquecedor o comentário que ela faz, a comparação entre a congregação cristã e outras igrejas, igrejas verdadeiramente cristocêntricas, igrejas verdadeiramente que pregam a palavra de Deus e não seitas como a congregação cristã. Ouça atentamente o que ela diz, você que é da congregação cristã, meu irmão, sem preconceito, sem pré-julgamentos, e aí você, que o Espírito Santo entre no seu coração verdadeiramente e te ensine, né, o que é ser um verdadeiro cristão e não o que a CCB acha que é ser um cristão, ser um crente, né? A gente tem que fazer uma comparação para a gente entender como é que a gente está vivendo, muitas das vezes no engano. Então assista esse testemunho de vida da nossa irmã, que vai ser de muito proveito para você, tá bom? E não esqueça de dar seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça também de fazer os seus comentários, suas críticas, suas sugestões, suas observações sobre este e outros vídeos do nosso canal. E não esqueça também de orar por mim, que eu estou precisando ainda melhorar. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, mas eu fiz de fazer um vídeo na teimosia, né? Porque eu também não estou legal não, mas Deus vai me dar saúde de novo em nome de Jesus. Assista o vídeo em nome de Jesus. Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Bom, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência na Congregação Cristã no Brasil. Quem já me acompanha há um tempo no canal sabe que eu fui nascida e criada na CCB, na Congregação Cristã no Brasil, e hoje eu vim compartilhar com vocês todas as minhas experiências com essa denominação evangélica, né? Se é uma seita, se não é pentecostal, não é o único caminho que leva ao céu, ou existem outros caminhos. Fica até o final que você vai conhecer muito sobre essa igreja, Congregação Cristã no Brasil. Bom, resumindo um pouco para quem não conhece a minha história, né? Eu nasci no berço da Congregação Cristã no Brasil porque a minha avó, a mãe da minha mãe, ela é da Congregação Cristã desde muito tempo. Acho que ela tem mais de 50 anos que ela é da Congregação Cristã. E quando eu nasci, a minha mãe precisou que a minha avó cuidasse de mim, então eu fui criada pela minha avó materna e ela me criou nos caminhos do Senhor na Congregação Cristã no Brasil. Foi aonde eu tive o meu primeiro contato com Deus, né? Eu me lembro que o meu avô, ele sentava na mesa com a gente e lia o Apocalipse pra gente. A gente era tudo criança, eu e meus irmãos, e meu avô contava pra gente que a besta ia subir do mar com cara de leão, e a gente ficava totalmente assustado com aquelas histórias do Apocalipse, mas foi muito importante todos os ensinamentos que a minha avó e o meu avô deram para mim e para os meus irmãos, e foi na Congregação Cristã no Brasil. Então eu era aquela criancinha que andava de véu na congregação. Eu lembro que eu ficava na escadinha do púlpito, não sei se isso acontece até hoje, mas na escadinha do púlpito era aonde as crianças ficavam durante todo o culto. Então a gente levava papel, caneta, levava algumas coisinhas para se interter durante o culto, porque a gente era muito pequeno, tipo assim, 3, 4, 5 aninhos, e a gente sentava ali na beira do púlpito, né, na escadinha do púlpito, e ali a gente ficava brincando com papel, caneta. Eu lembro que eu levava carbono, me sujava toda, minha avó brigava comigo,
mas às vezes a gente conversava um pouco alto e o ancião, né, o cooperador estava pregando, no momento ele parava a pregação e falava: fala mais baixo, criançada, e dava uma bronca na gente, a gente tinha que falar um pouco mais baixo, porque o nosso local de brincar era justamente na escadinha do púlpito. Então eu fui criada, gente, no pé do púlpito da Congregação Cristã no Brasil. E é uma igreja que eu já vou falando para vocês que, apesar da história trágica que eu vou contar aqui para vocês, eu amo, tá? Eu tenho um amor especial por essa igreja. Até hoje eu vou, né? Às vezes eu vou acompanhando a minha avó, porque ela tá muito velhinha, e às vezes ela precisa de um acompanhante para ir para a igreja, e eu levo ela na congregação, porque eu sei que ela gosta, né? E lá eu sento com ela, eu coloco o véu, sento do lado dela, ouço a palavra, participo do culto, e é uma bênção, tá? Eu amo a Congregação Cristã no Brasil, mas eu tive uma história um pouco trágica dentro desta igreja. Por quê? Eu fui criada lá, tudo certo, e quando eu me desviei da igreja, que eu fui pro mundo das drogas, do crime, eu tentei voltar para a igreja, né? Eu queria voltar para Jesus depois de uns 2 anos que eu estava no mundo. E aonde eu morava era uma cidade pequena e todo mundo sabia das coisas erradas que eu fazia, né? Eu já tinha sido presa, já tinha aparecido no jornal, já tinha envergonhado bastante a minha família naquela cidade, né? Que é São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. E eu decidi voltar para Jesus, eu queria voltar para Jesus. E eu me lembro que quando eu fui para a igreja, para a Congregação Cristã no Brasil, houve um impedimento, né? O ancião, né, que estava tomando conta daquela igreja, daquela congregação, ele simplesmente não permitiu que eu voltasse à comunhão. Não que eu quisesse voltar direto à comunhão, mas não tinha um período de disciplina para depois voltar em comunhão, não. Ele me deu as instruções de eu sentar no último banco da igreja, perto da porta, e antes de acabar o culto eu deveria sair da igreja para não ter que saudar e cumprimentar os outros irmãos, porque os outros irmãos não poderiam nem me cumprimentar pelo fato de eu estar fora de comunhão. E como eu conhecia muito bem a congregação, sempre fui criada lá, eu sabia que não haveria um retorno a essa comunhão, tá? Lá é assim, quando você se batiza, quando você se converte, você se batiza nas águas, você peca, sai da igreja, quando você volta, você fica praticamente todo o resto da sua vida fora de comunhão, sentado no banco da igreja. Aí você não pode tomar Santa Ceia, você não pode testemunhar, participar, como se você estivesse em comunhão com a igreja, né? E nós sabemos o quanto isso é sério, gente, porque a Bíblia diz que se você não tem comunhão com os seus irmãos, você não tem comunhão com Deus. A Bíblia diz que aquilo que está desligado na terra está desligado no céu. Então é muito sério quando uma pessoa, um líder de uma igreja, desliga uma pessoa, tira ela de comunhão e realmente não dá a oportunidade dela voltar à comunhão. Na Congregação Cristã no Brasil, isso acontece mesmo. As pessoas que se desviam depois do batismo nas águas, elas têm muita dificuldade. Eu particularmente não conheço ninguém que tenha saído de comunhão e tenha conseguido voltar em comunhão na Congregação Cristã no Brasil. E aí a minha avó, meu avô, eles ficaram muito chateados, né, com essa posição da igreja, porém eles não podiam fazer nada por mim, né? E eu fui pro mundo, aí eu descambei mesmo, fiquei no mundo onde eu tava e tudo piorou na minha vida. Quando eu decidi ser internada numa casa de recuperação, quem não assistiu o meu vídeo, que eu fui internada numa casa de recuperação evangélica, eu vou deixar o link aqui embaixo para você acompanhar direitinho esse testemunho. Então, eu fui internada numa casa de recuperação evangélica, porém era da Assembleia de Deus. Gente, quando eu cheguei na casa de recuperação evangélica, eu tinha uma mentalidade formada pela Congregação Cristã no Brasil. Então, eu achava que a Assembleia de Deus era uma seita, tá? Isso é realmente real, é verdade. Nós que estamos na Congregação Cristã no Brasil, eu na época estava na Congregação Cristã no Brasil, eu fui criada como se as outras igrejas evangélicas não fossem um caminho para o céu. Realmente a mentalidade da maioria, gente, da maioria. Lógico que a gente não pode generalizar e dizer que todo mundo que está lá dentro pensa assim. Eu conheço pessoas que são da Congregação Cristã no Brasil que me cumprimentam com a paz do Senhor e me tratam como irmãos, ok. Mas, gente, a gente não pode negar que lá, sim, existe essa mentalidade que as outras igrejas não fazem parte de um caminho que leva para o céu, que são seitas, ou seja, heresias, né, que misturam a verdade com a mentira.
eu fui para essa casa de recuperação e ali eu conheci a Assembleia de Deus, e sempre o diabo utilizou disso para colocar na minha mente que eu não era salva, que aquilo ali era uma enganação, que na verdade eu não teria mais a salvação, né, porque eu havia pecado depois do batismo nas águas. Então, a Congregação Cristã no Brasil, ela colocou isso na minha mente, que realmente eu não teria mais solução para minha vida, não teria outra chance de conversão, sendo que isso, gente, essa mentalidade, ela cai por terra na palavra do Senhor, quando Jesus se encontra novamente com Pedro. Pedro negou Jesus depois de andar com Jesus, depois de ser batizado nas águas, depois de ter andado 3 anos com Cristo, participado do ministério. Então, Pedro é como se fosse alguém do ministério. Ele trabalhava junto com Cristo, ele andava com Cristo. E Pedro caiu, Pedro negou a Jesus, né? Caiu na fé. A palavra do Senhor diz que Pedro voltou às práticas anteriores, né? Voltou a ser pescador. Mas Jesus, no momento em que ele ressuscita, ele diz assim: avise os discípulos que eu ressuscitei e avise a Pedro, porque Pedro já não estava mais com os discípulos. Pedro já havia voltado às velhas práticas de pescador. Então Pedro, ele é a prova viva de que existe sim o perdão, a misericórdia de Deus, mesmo que você já tenha sido batizado nas águas, mesmo que você já tenha caminhado com Cristo, feito parte do ministério. Se você cai e você se arrepende, a palavra do Senhor diz que o arrependimento gera perdão. Outra palavra que também coloca isso por terra é a palavra que o Senhor Jesus fala, que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Então o Senhor Jesus é questionado: quantas vezes nós devemos liberar o perdão ao nosso irmão que pecou contra nós? E a resposta dele que seria 70 vezes 7. Não que ele tenha um número exato de perdão, mas ele quis dizer que você deveria perdoar sempre que houvesse arrependimento, né? Que o nosso coração deve ser perdoador. Agora eu te pergunto, nós conseguimos perdoar mais do que Deus? Será que a palavra do Senhor vai nos dar a incumbência de perdoar 70 vezes 7, sendo que o próprio Deus só consegue perdoar uma vez? Então, a congregação cristã, ela tem essa mentalidade de que depois que você pecou, se você era batizado nas águas, você não tem o perdão de Deus, você tem muita dificuldade de entrar em comunhão com a igreja. Isso, gente, é totalmente fora a palavra de Deus. Mas no momento, no tempo em que eu vivia isso, eu não sabia disso, né? Eu não tinha tanto conhecimento da palavra do Senhor. Então o inimigo usou muito isso na minha mente, para colocar na minha mente que eu não era salva, que eu não tinha salvação, que eu estava ali perdendo meu tempo na igreja. Por muitos anos eu vivi dentro da igreja, convertida, mas o diabo usava sim desses pensamentos para me atacar. Mas conforme eu fui conhecendo a palavra de Deus, fui conhecendo o amor de Deus, eu fui percebendo que Deus, ele é muito melhor do que nós. Nós somos infinitamente piores do que Deus. O nosso coração é podre perto do coração amoroso do Senhor Jesus. Então, se uma pessoa peca contra mim, eu perdoo ela, e ela peca de novo contra mim, e eu continuo perdoando ela, eu não devo achar que Deus, ele é pior do que eu, que ele não vai conseguir me perdoar, que ele só vai conseguir me perdoar uma vez, enquanto eu consigo perdoar o meu irmão 70 vezes 7. Isso é impossível, né? E nós sabemos que Pedro, depois de ter negado Jesus, foi perdoado e foi usado por Deus para uma grande obra na terra. Mas o Senhor Jesus, sabendo de tudo isso que se passava na minha mente, no meu coração, ele reservou o batismo com o Espírito Santo para mim na casa de recuperação. Então foi no momento onde eu realmente achava que não havia perdão, que eu estava ali perdendo o meu tempo, que eu estava ali sendo enganada pela seita, né, Assembleia de Deus. E o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo. A partir do momento em que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, foi como se fosse o segundo batismo, né? Eu recebi o perdão de Deus e recebi o amor do Senhor Jesus através do batismo com o Espírito Santo, e isso me convenceu de que Jesus realmente me amava e ele tinha uma nova história para a minha vida. Então, sim, a congregação cristã no Brasil, ela tem os seus defeitos, mas todas as denominações tem um defeito diante da palavra de Deus. Nenhuma denominação, nenhuma placa de igreja é totalmente perfeita naquilo que diz a palavra de Deus. E é por isso que nós somos um corpo. É por isso que quando o Senhor Jesus voltar, ele vai buscar a sua igreja, que será pessoas que vão se unir e se transformar em um corpo só,
uma noiva. Então, por que nós somos um corpo? Porque aquele defeito que falta em mim vai ter em você. E aquela qualidade que tem em você e eu não tenho, vai se unir, nós vamos nos unir como um corpo bem ajustado. E isso vai nos tornar perfeito. Porque o que falta em mim, você vai suprir. O que falta em você, a minha vida vai suprir. E assim, ajustados como um corpo só, nós seremos uma igreja sem defeitos. Porque nós vamos ajuntar um pouco de cada igreja, um pouco de cada povo, né? O Senhor Jesus vem buscar um povo santo, separado, mas não uma placa, uma denominação. Quando Ele escolher os seus escolhidos, os seus salvos, nós vamos nos unir num corpo só e esse corpo, essa igreja será perfeita diante de Deus. Mas no momento em que nós estamos na terra, todas as igrejas, todas as denominações tem algum defeito, falha em alguma coisa. Por quê? Porque nós somos feitos de homens, a igreja é feita de homens, seres humanos, e é por isso que ela tem falhas, sim. Se a igreja fosse feita de anjos, nós não teríamos falhas, nós seríamos feitos de seres celestiais, né? A igreja seria feita de seres celestiais perfeitos e não teria falha nenhuma, mas a igreja é feita de homens, é composta de seres humanos e é por isso que sim, todas as denominações têm um defeito diante da palavra de Deus. Então eu separei aqui alguns itens para a gente falar sobre a Congregação Cristã no Brasil, né, que são defeitos que existem lá e existem qualidades lá que não existem em outras igrejas, e é por isso que quando Jesus voltar e unir o seu povo em um só corpo, nós seremos perfeitos. Bom, na Congregação Cristã no Brasil existe o uso do véu, que vocês puderam ver aí na capa do vídeo, né? O véu, todas as mulheres usam véu, tanto dentro da igreja para cultuar a Deus, quanto em casa, quando forem orar, quando forem cantar louvores, as mulheres colocam o véu. E isso está na palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus fala que a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça. Mas a palavra do Senhor também diz que o cabelo da mulher foi dado em lugar do véu. Então, como eu estou na Assembleia de Deus, eu, apesar de gostar do uso do véu e achar que é bíblico, achar que nós deveríamos usar o véu para cantar, para orar, para buscar a Deus, para entrar na presença de Deus, eu acredito que o uso do véu é uma coisa bíblica, é uma coisa certa, porém na minha igreja não é do costume. Então, Deus não vai cobrar de mim algo que não é costume na minha igreja, porque a palavra do Senhor diz que eu tenho que obedecer ao meu pastor, obedecer à minha doutrina. Então, na minha igreja, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, o correto a doutrina é que as mulheres não cortem o cabelo para que o cabelo fique no lugar do véu. Só que nós vemos que hoje em dia tem muitas mulheres que cortam o cabelo e também não usam o véu. Então não usa o véu, não tem o cabelo comprido, então está fora da palavra do Senhor. E é por isso também que eu uso o meu cabelo comprido, não que a gente não possa cortar as pontas do nosso cabelo. A gente pode cortar as pontas. A palavra do Senhor diz que a gente não pode rapar, tosquear o cabelo. Então, aquele cabelo bem curtinho, como se fosse de homem. E isso a palavra do Senhor fala que nós não devemos fazer. Mas também isso trata-se de doutrina, tá, gente? Isso não trata-se de salvação, né? Se você cortar o seu cabelo, você vai perder a sua salvação. Não, a palavra do Senhor não diz isso. Ela deixa bem claro quais são os pecados que podem te levar para o inferno. E cortar o cabelo não se encontra nesses pecados. Mas na minha igreja, a mulher ela não deve cortar o cabelo, mas sim, existem algumas que cortam, né, que não obedecem, como em qualquer igreja. Porém, eu permaneço com o meu cabelo crescido porque eu acho que o meu cabelo é o meu véu. Eu tenho uma experiência muito forte, sobrenatural sobre isso, tá? Onde eu encontrei uma pessoa na rua, era muito cedo, era madrugada, e eu estava andando na rua e eu encontrei uma mulher sentada no meio de um monte de velas. Ela estava ali fazendo uma obra de macumbaria. E quando eu encontrei essa mulher na rua, bateu um vento e o meu cabelo começou a tampar os meus olhos. Eu comecei a tentar enxergar e o vento era tão forte que ele tampava os meus olhos. E essa mulher começou a gritar: se desfaça desse véu, se desfaça desse véu. E o meu cabelo tampou a minha visão, eu não conseguia enxergar aquela obra de macumbaria. Então, aquele dia eu me lembro que Deus provou para mim que sim, o meu cabelo, ele foi me dado no lugar do véu, e é por isso que eu deixo meu cabelo crescido, tá, gente? Eu corto sim as pontas, mas o cabelo sempre crescido. Na Congregação Cristã no Brasil também
tem uma coisa muito boa que não existe em muitas igrejas, que é o fato da palavra ser revelada, tá, gente? Não existe um pregador já especificado para aquele culto. Quando você entra no culto da Congregação Cristã no Brasil, o pregador, ele não foi escolhido ainda, ele não sabe o que ele vai pregar, e na hora da mensagem ele fica ali em espírito, esperando a palavra ser revelada no momento da palavra. E isso é muito legal. A palavra é sempre muito revelada, Deus sempre fala muito comigo quando eu vou lá, e todas as vezes que eu frequentei a Congregação Cristã no Brasil, a palavra sempre foi revelação pura da nossa vida, de tudo aquilo que a gente está passando, é sempre Deus falando com a igreja. Então eu acho isso muito legal. Na minha igreja não é assim, tá? A gente pode preparar um esboço, a gente pode preparar uma palavra, mas eu creio também que Deus, ele pode sim revelar a sua palavra antes do culto começar, né? O pastor pode estar na casa dele, se arrumando para o culto, ou passando a tarde de domingo com a família dele, e Deus pode muito bem revelar àquele pastor qual é a palavra que ele quer falar com a sua igreja durante a noite, no culto. Porque Deus já sabe quem vai estar no culto, Deus já sabe o que você está passando, e Deus pode sim revelar essa palavra antecipadamente, tá? Mas isso é uma coisa muito legal que acontece na Congregação Cristã no Brasil. Outra coisa, outra qualidade muito forte da Congregação Cristã no Brasil é a parte financeira, né, gente? A gente não pode negar que a Congregação Cristã no Brasil é uma igreja muito próspera. E nós sabemos que lá não se tira o dízimo, né? É um costume deles, não existe o dízimo, existe apenas as ofertas. Então a oferta é dada conforme você sente no seu coração, e você nunca vai ver passar a sacolinha lá na congregação, a salva, né, onde passa a sacolinha para a gente colocar o dinheiro, as nossas ofertas, mas as ofertas sim são recolhidas pelo diácono que está na porta da igreja, tá? Deixa eu explicar como é que acontece para vocês. Quando você sai do culto ou quando você entra no culto, você aperta a mão do diácono e dá a paz de Deus para ele ali na porta, e ali você coloca um dinheiro na mão dele sem que ninguém veja a quantidade de dinheiro que você está ofertando, e você fala para o diácono para onde você quer que aquele dinheiro seja destinado. Então você pode destinar para a obra da piedade, você pode destinar para a construção de templo, você pode destinar para a manutenção do templo, né, que é pagar água, luz, comprar papel higiênico, sabonete para o banheiro, todas essas coisas que a igreja tem gastos, e quem supre os gastos da igreja são os membros da igreja. Então, quando você acha que é errado passar salva, pedir oferta na igreja, você que é da Congregação Cristã no Brasil também dá oferta, porém ninguém vê, não precisa passar salva, mas a gente dá oferta para o diácono que fica parado na porta da igreja. Ele recebe a sua oferta. No terno desse diácono, ele tem vários bolsos, né? O terno geralmente tem bolso do lado direito, bolso do lado esquerdo, e cada bolso daquele terno, né, é para algum lugar. Por exemplo, o bolso direito é para construção, o bolso esquerdo é para manutenção, o bolso de dentro é para obra da piedade. Então, quando você fala para o diácono para onde você está destinando aquela oferta, ele coloca no bolso correspondente àquilo que você falou. Então, isso é muito legal, porque na igreja da Congregação Cristã no Brasil nós sabemos que não tem um líder, né? Não existe um nome onde você possa dizer é o fundador, é o pastor presidente, não existe, né, esse nome. Então, o dinheiro, eu acho que ele é muito bem administrado, tá? Todas as vezes que tem construção de templo, a construção é feita muito rapidamente, você não vê igreja da Congregação Cristã sendo construído, porque eles fazem tudo muito rápido, os irmãos se unem na construção, doam material, doam dinheiro, doam a mão de obra, né, os irmãos que são pedreiros, que sabem fazer a construção, e aquela igreja é construída muito rapidamente, né, não é como nas outras denominações que às vezes demoram muito tempo para esses templos serem construídos. Então isso é uma coisa muito legal da congregação. Mas é lógico que tem defeitos, sim. Muitos que estão lá dentro acham que ali é um lugar que não tem defeitos, que o caminho é perfeito, né? Que é o único caminho que leva para o céu, de tão perfeito que eles acham que é a doutrina da Congregação Cristã, mas não é totalmente perfeita. Ela tem os seus defeitos, e um dos defeitos dela
que é um erro muito grave, é esse caso do perdão, né? Pessoas que caem, gente, o homem é falho, o homem é apto a cair. A palavra do Senhor não esconde de nós que todos os grandes homens de Deus tiveram as suas quedas, né? Davi é um exemplo muito forte disso. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele teve uma queda muito grande na vida dele, né? Ele cometeu um homicídio, um adultério, e nem por isso Deus desistiu de Davi, sendo que eles estavam no tempo da lei. Não existia graça, Jesus ainda não tinha morrido. Então hoje que Jesus derramou o seu sangue na cruz, não é possível que vocês creem que Deus está pior do que ele era antigamente. O coração de Deus se fechou para o perdão. Não. Deus, ele continua sendo amoroso, ele continua sendo perdoador, e ele quer te perdoar. Se você foi da Congregação Cristã no Brasil, se você crê que para você não tem mais perdão, que o que você fez foi muito grave, que você não tem mais solução para sua vida, eu quero dizer para você que tem sim solução para sua vida. Jesus te ama. O sangue de Jesus tem poder para te perdoar. Quantas vezes forem necessárias, quantas vezes você se arrepender, o sangue de Jesus tem todo o poder de te perdoar. Receba o perdão de Deus aí na sua casa onde você está. Então este é um defeito da Congregação Cristã, e também um defeito que nós podemos citar aqui da Congregação Cristã é o fato deles não considerarem as outras igrejas como igrejas evangélicas, caminho, né? Jesus não falou que o caminho era a Congregação Cristã no Brasil. Jesus falou que ele era o caminho. Então, por que Jesus não falaria se existisse uma denominação apenas que levasse o homem para o céu? Por que Jesus não daria o nome dessa denominação? Jesus não quer complicar a sua ida para o céu, não. Ele não quer dificultar as coisas. Jesus não está se escondendo da gente, não. Ao contrário, ele deixou tudo muito bem claro, tudo muito explicado na sua palavra. A palavra do Senhor fala sobre tudo, sobre qualquer assunto da sua vida. Então, Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não a Congregação Cristã é o caminho, tá? Então, isso é um erro muito grave também que existe lá, de não aceitar as outras igrejas como irmãos, né? A gente até brinca que somos primos, né? Mas, logicamente, gente, que não é generalizando. Eu conheço gente da Congregação Cristã que não tem esse pensamento, eu conheço muitas pessoas. Mas existem muitas pessoas que têm sim. Eu já fui muito maltratada na minha própria família, não pela minha avó nem pelo meu avô, mas a própria família que é da congregação já me desprezou. Eu já fui muito rejeitada por eles, pelo fato deles acharem que eu não sou cristã, pelo fato de eu ser da Assembleia de Deus, tá? Então eu quero falar uma frase que uma amiga minha, a Zil, fala, que eu acho muito legal, e a Zil também tem a família da Congregação Cristã no Brasil, ela também conhece essa denominação muito bem, e ela sempre fala que é muita arrogância, gente, vocês acharem que Jesus Cristo morreu na cruz por causa de uma igreja, só por causa de vocês. Isso é muita arrogância, né? É se achar demais. Gente, Jesus morreu só por causa de mim e da minha igreja. Não. É diminuir Jesus, deixar ele bem pequenininho, desse tamanhozinho assim, ó. Jesus morreu só por causa de um povo pequenininho. Não. A palavra do Senhor diz que o povo dele será como a areia do mar. Jesus morreu por todos nós, todos aqueles que confessamos que ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então eu sim acredito que todas as igrejas evangélicas têm uma falta, né, na palavra do Senhor, todas elas têm algum defeito. O que falta na Adventista sobra na Assembleia, o que falta na Assembleia sobra na congregação, o que falta na congregação sobra na Deus é Amor. E assim, quando nós nos unirmos e nos tornarmos um só perante Deus, na volta de Jesus, seremos uma noiva perfeita, uma igreja perfeita. E lembre-se que Jesus Cristo orou por nós. Jesus orou pela igreja do futuro, por pessoas que ainda não tinham nascido. Quando Jesus orou por mim e por você, né, pelas próximas gerações que viriam depois dele, Jesus orou e pediu ao Pai que eles sejam um, como eu sou um com o Pai. Então, é isso que Deus espera de nós, união. E é isso que falta um pouco na congregação. Eu conheço pessoas da congregação que realmente não têm esse pensamento, tá, gente? Não vamos generalizar. Mas sim, eu fui criada lá e eu sei que existe esse defeito, sim. Um outro defeito que existe na congregação cristã no Brasil é que existem muitas pessoas ali que são viciadas em cigarro e bebida. Isso não é uma lenda, tá, gente? Eu conheço muita gente da congregação cristã que realmente fuma e bebe. E eles nunca falam que é permitido lá, isso não é falado explicitamente,
mas de alguma forma eles acham que isso é uma falha que tem perdão, que é uma falha não tão grave, né? A bebida alcoólica e o cigarro. Porém, na minha opinião singela, na minha humilde opinião, eu creio que existe sim um demônio que age dentro da Congregação Cristã no Brasil, nessa área do cigarro e da bebida, porque nós sabemos que sim, isso são frutos de demônios, tá? Todo e qualquer vício é um demônio agindo na sua vida, e infelizmente existem muitas pessoas da Congregação Cristã que têm esse vício, que aceitam esse vício e convivem com isso normalmente, como se isso não fosse um pecado, tá bom? Também quero dizer aqui para vocês que a Congregação Cristã no Brasil é uma igreja pentecostal. Eu já ouvi gente dizer que lá não é pentecostal. Gente, a Congregação Cristã no Brasil é pentecostal, aceita o batismo com o Espírito Santo, existe a manifestação dos dons espirituais, os dons de línguas estranhas, tá? Eu nunca me esqueço de uma cena que eu vi dentro da Congregação Cristã no Brasil, que foi uma criança de mais ou menos 3 anos de idade sendo batizada com o Espírito Santo, e aquela menina era tão pequenininha, ela chorava, falava em línguas estranhas enquanto ela cumprimentava de mão dada com o cooperador daquela noite, daquele culto, e foi uma manifestação linda do poder de Deus. Então, não aceito quando dizem que a Congregação Cristã não é pentecostal sim. Eu não era batizada com o Espírito Santo lá, mas eu já tinha tido contato com o Espírito Santo dentro da Congregação Cristã no Brasil. Então, que Deus abençoe você, que você que é da Congregação Cristã, que você abra sua mente, abra o seu coração, para que Jesus venha reinar em amor, tá? Que você possa conhecer a cada dia mais a palavra do Senhor e não ficar com a sua cabeça bitolada naquilo que te falam, naquilo que alguém fala, que alguém te ensina, mas que você possa conhecer mais a Deus através da palavra do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixe o seu like, me procure nas minhas redes sociais, no Instagram, Kelly Salles Oficial, e na página do Facebook, Ministério Kelly Salles. Deus abençoe, um grande beijo, até o próximo vídeo e fique firme em nome de Jesus. Tchau!